E aí pessoal, estamos aqui então com a nossa oitava aula e hoje o tema vai ser uma continuação do tema da aula anterior, velocidade escalar média parte 2, né? E hoje o foco principal vai ser entender uma outra maneira de calcular a velocidade média, né? E entender por que existe uma pequena confusão com esse nome dessa grandeza em alguns livros didáticos, principalmente de ensino médio. Ok? Então, vamos lá. Então, a questão principal que nós temos aqui para discutir é a seguinte. A velocidade média, a gente já viu, né, que ela pode ser conseguida usando aquele cálculo que a gente viu na outra aula, que é pega a distância e divide pela variação do tempo. Não foi isso mesmo? Muito bem. A grande questão é que em alguns livros didáticos, vocês também vão ver a velocidade média sendo resolvida com essa equação aqui, ó. ΔS por ΔT, que significa a variação de espaço, ou seja, o deslocamento e o tempo. A questão toda é que as duas estão corretas. Porém, estamos falando, quando a gente estiver falando de velocidade escalar média, a gente tem que tomar cuidado. Até mesmo a gente pode dizer que os livros às vezes se equivocam quando colocam uma das duas equações aí. Por quê? Vamos lembrar o que é uma coisa escalar. A gente já viu na outra aula, mas é bom a gente lembrar, né? Escalar é quando a gente tem duas coisas que vão formar a grandeza. Quais são elas? A gente vai ter um número, não é isso mesmo? E uma unidade. Simplesmente isso. Número e unidade. Ou seja, se a velocidade média for a gente concluir, fizer um cálculo, a velocidade média, por exemplo, é 4 km por hora, então muito pouco, isso aqui vou botar 40 km por hora, isso é uma grandeza escalar, né? Um número e uma unidade. Ótimo, beleza, né? A grande questão é que é muito fácil a gente conseguir algo assim com a primeira equação, aquela que a gente viu na nossa última aula. Porém, quando a gente usa a segunda equação, que às vezes aparece nos livros didáticos, essa equação aqui, a gente pode se deparar com algo muito complicado, né? Vamos analisar aqui no próximo slide. Veja só, vamos imaginar a situação que vai ser o seguinte. Vamos imaginar um carro que estava aqui na posição 14, tá bom? E ele andou até a posição menos 7, ótimo. E em quanto tempo? Vamos colocar que ele estava aqui aos 3 segundos e aqui 6 segundos. Beleza? Ótimo. Vamos calcular então a velocidade escalar média com aquela equação que a gente vê nos livros, né? Que é o ΔS, deslocamento dividido pelo tempo. Como é que a gente chega aí? O deslocamento é a posição final menos a posição inicial. Então a velocidade média vai ser a menos 7 menos 14. E o tempo vai ser 6 menos 3. Tempo final menos tempo inicial. A velocidade média, então, vai ser menos 21 dividido por 3. Então, com isso, a gente consegue a velocidade média aqui de menos 7 metros por segundo. E aí que está o problema, né? O problema todo é porque agora a gente tem isso aqui, menos 7 metros por segundo. E eu pergunto, o que significa esse menos 7 metros por segundo? Vamos lembrar? O deslocamento, quando ele é positivo ou negativo, isso tem a ver com o quê? Com a orientação da trajetória, ou seja, para que lado está se deslocando. Com a velocidade é exatamente a mesma coisa. Então a gente pensa, por que é que a gente está como é que a gente está compondo essa grandeza aqui agora? Será que é só com a unidade e com um número? Dessa vez parece que não, né? Porque só com essa informação aqui eu sei exatamente qual é a direção e o sentido da velocidade. Eu sei que ela, por exemplo, está indo para a esquerda, porque a reta está orientada para a direita, então se é negativo, está indo para lá, e eu sei quanto é, que é 7 metros por segundo. Isso é informação demais para uma grandeza que se diz escalar, não é? Isso já torna ela um pouco
vetorial. A gente vai falar de vetores e vai ficar mais esclarecido a questão, né? O ponto todo é que dessa forma aqui, ela fica muito mais distante de ser a velocidade escalar média do que da outra equação que a gente viu antes, né? Que é aquela equação da distância sobre o ΔT. Então, só para lembrar, né? Escalar, qual das duas é escalar? Se a gente lembrar que, por exemplo, essa equação aqui, da distância pelo tempo, vai ser o valor sempre, né, maior que zero, sempre positivo. E quando a gente usa ΔS, ΔT, a gente pode ser positivo ou negativo. E isso aqui vai nos falar sobre direção e também sobre o sentido do movimento. E quando a gente tem direção, sentido, unidade, número, tudo junto, isso deixa de ser escalar, passa a ser mais vetorial. Por isso que essa equaçãozinha aqui é a verdadeira velocidade escalar média, ok? Não se esquecer disso, essa aqui é a velocidade escalar média. Agora, e se seu livro tiver com essa equação aqui agora, o que a gente faz? Vamos ao nosso último slide aqui de revisão para ver? Então, né, no resumão a gente tem aqui, né, que a gente vai ter sempre, lembrar que tem sempre dois tipos de velocidade, aquela que a gente calcula com a distância e com o deslocamento. A unidade que a gente calcula com a distância é a velocidade escalar média, porque vai ser simplesmente o número mais uma unidade, ok? A outra vai ser mais para o lado do vetorial. E o que fazer então? Tem que ficar atento, porque alguns livros confundem, né? Trocam esses nomes ou simplesmente chamam a velocidade média de escalar. Então é bom sempre checar com o seu professor para não se confundir, né? Ver qual é a equação que ele quer que você descubra, quer que você leve em conta o deslocamento ou a distância. Se você perguntar para o seu professor, tirar as dúvidas, com certeza não vai errar os exercícios e tal, né? Mas lembrando que caso vocês vejam isso em algum livro didático e tal, só para lembrar que escalar é quando tem um número e uma unidade, tá bom? Se tiver mais informação do que isso aí, então tá mais para vetorial. Ok, gente? Então obrigado pela atenção aí. Não deixe de curtir e seguir o canal. Até a próxima.